Muito bem, a paz do Senhor para todos os nossos professores da nossa Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor para os nossos superintendentes e também a paz do Senhor para todos os nossos pastores, dirigentes das nossas congregações do Campo de Bangu. Para nós é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com os irmãos para dividir e para estudarmos um pouco, para discutirmos sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero lembrar que o professor oficial destas aulas é o nosso pastor-presidente, pastor Sóstenes Silva, que não pôde estar conosco hoje nesta aula, pois está envolvido, são 50 anos, jubileu de ouro aí da CIBEM, da Confederação das Irmãs Beneficentes, nacional. Então estão fazendo um grande evento, que Deus continue abençoando as nossas irmãs, e o nosso pastor está envolvido nesse trabalho, não pôde participar. Estamos aqui para substituí-lo também, mais uma vez, nesta aula. Queremos lembrar aos irmãos que estamos estudando nesta feita, esta lição que fala sobre o povo hebreu e sobre o plano, como Deus criou esta nação e o plano divino de redenção. Então esse é o tema central da lição, e é bom você, professor, sempre colocar isso para não fugirmos da ideia da lição. E a lição de hoje, a lição de número 5, fala sobre a Páscoa, a libertação de um povo. Então esse aí é o tema da nossa lição, vai falar sobre a Páscoa. O texto áureo, que é o texto de, vamos dizer assim, o texto de referência, o texto tópico da lição, diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor, nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Está lá em Êxodo 12, 14. Então esse texto aí é o texto que você vai trabalhar, ou que o comentarista ele usa para trabalhar a lição. E a verdade aplicada também é o resumo da lição. Ele tenta colocar aí o resumo da lição para você, professor, entender. Diz assim, olha, a Páscoa era uma festa de libertação, pois comemorava o agir de Deus em libertar o povo de Israel e apontava para Cristo, o Cordeiro de Deus. Então aqui já está praticamente um resumo desta lição. E a gente tem os objetivos para você focar aí. O primeiro objetivo é explicar que a Páscoa foi um momento ímpar na história de Israel. E o objetivo 2, apresentar o grande projeto de Deus em cuidar de cada detalhe da história do seu povo. E o 3, ensinar que Cristo é a nossa Páscoa, marco da nova aliança. Então, esses são os 3 pontos. Eu creio que é uma lição gostosa de se falar, e é bom nós lembrarmos aí também o professor sobre a oração. E nós temos aí o motivo da oração dessa semana: ore para que o mundo conheça Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. Isso aqui você pode, sempre nas nossas lições, você como professor, lembrar da oração, e ao orar, incentivar também os seus alunos. Você pode criar esse hábito, a gente lembra sempre, esse motivo de oração não tem na revista do aluno, somente do professor. Então você, professor, pode estimular os seus alunos. Olha, na próxima lição, o motivo da oração é esse. Então você estimula também o seu aluno na oração. É uma coisa que a gente tem que trabalhar como professores, é também, não só a matéria como um todo, mas a gente trazer os nossos alunos a ter comunhão com Deus. Então, nesse contexto aqui, nós vamos iniciar aí sobre a Páscoa, e o primeiro objetivo é explicar que Páscoa foi um momento ímpar. Olha, a gente começou na lição 1, falando sobre os patriarcas, e a gente vê quando Deus chama Abraão, o pai da fé, Deus chama ele e avisa ele, desde o começo, que ele ia para uma terra que ele não conhecia, mas que Deus ia ser com ele, e que o povo dele ia morar, ia estar numa cidade, num povo que ia ser escravo, mas que Deus iria trazer libertação com milagres. Isso Deus fala a Abraão ainda, lá no começo, e que tiraria eles de lá e que eles sairiam muito abençoados. Então tudo é uma profecia de Deus. Tudo Deus fazendo, lá do início, trazendo, construindo ou constituindo um povo, uma nação. E aqui nós vamos ver o conceito de redenção. Nós vamos olhar na lição 2, a gente fala também sobre, fala sobre a escravidão dos hebreus, como eles eram escravos, como estavam sofrendo. A 3 vai falar sobre Moisés e a sua liderança. A lição 4 falou sobre as 10 pragas. E agora, nesta lição 5, nós vamos falar justamente sobre a festa da Páscoa. Como foi que aconteceu? Logo no início aí nós temos o ponto 1, a instituição da Páscoa. O que significa a Páscoa, como é o tema,
você pode trazer também para os seus alunos. O que significa Páscoa? E aqui a gente pode trazer também a explicação do contexto atual. As pessoas comemoram a Páscoa, o comércio comemora a Páscoa, né? Aí a gente vem com as crianças e os adultos também, todo mundo gosta de envolver com chocolate, os ovos da Páscoa, tudo tem um significado. Ah, os ovos da Páscoa, e ovo e coelho, o que tem a ver, né? Mas tem um significado desses símbolos, a fertilidade do coelho, o ovo. Então, o pessoal criou critérios que, segundo eles, têm tudo a ver, mas o verdadeiro sentido da Páscoa, as pessoas deixaram esquecer. Não é isso? Então, cabe a nós, Deus está dando uma oportunidade para nós, professores, de passarmos para os nossos alunos o verdadeiro significado da Páscoa. E a Páscoa, você traduzindo aí o texto, a palavra Páscoa, significa passar por cima ou pular, né? Sobre a tradução literal da palavra é pular ou passar por cima. E aí a gente vai olhar que como foi que aconteceu e como foi instituída esta Páscoa. A gente olha que no período das 10 pragas, foram as lições passadas, a lição passada, a última praga, a 10ª praga, era a morte de todos os primogênitos. Aí a gente vai observar que o Senhor instituiu que para todo o povo deveria ser feito o sacrifício de um cordeiro, né, de 1 ano, macho, sem mancha. E esse cordeiro, ele tinha que ser morto em sacrifício pela família, por cada família, e quem tivesse a família pequena, ele poderia juntar, né, com outras pessoas, mas que fosse um cordeiro pela família. E o sangue desse cordeiro deveria ser aspergido, ou jogado, ou colocado, né, sobre os umbrais da porta. E aonde estivesse este sangue, na hora da morte dos primogênitos, né, iria passar o anjo destruído ou passaria por cima. Então isso aí foi o que aconteceu com o povo de Israel. Naquela noite, né, naquele momento quando aconteceu a morte dos primogênitos, todas as famílias que tinham sangue nas portas, nos umbrais das portas, ficou livre da morte deste momento, desta praga, vamos dizer assim. E a festa da Páscoa foi instituída justamente para lembrar este memorial, para lembrar esse momento, para ficar na história. E o símbolo, né? O ritual da celebração tem todo um simbolismo. Que naquela época, o próprio povo de Israel, o povo hebreu, eles faziam aquele ritual pelo que eles estavam vendo, mas talvez não tinham noção do grande significado que temos, né, hoje, traduzindo, vamos dizer assim, trazendo um significado maior do que era este cordeiro. Então, o primeiro item aí, você vai explicar que a Páscoa foi um momento ímpar na história de Israel. Foi justamente o momento onde, na última praga, na última prova que estava tendo ali, né, na última praga, o faraó deixa ou libera o povo para sair da escravidão. E isto cumpre-se aí uma promessa que Deus faz ao patriarca Abraão. Lá o começo, né, o primeiro patriarca. Nós lemos aí e estudamos sobre os 3 patriarcas. E nós vamos ver que Abraão, lá no começo, recebeu. E se você for ler na Bíblia, você vê que Deus dá o tempo exato para Abraão. Ó, você vai ser escravo lá, teu povo, por 400 anos. Então a gente vai olhar que Deus, ele faz todo o seu plano de salvação, todo o seu projeto, e executa. Então, nesse momento da Páscoa, é justamente quando Deus diz, olha, vocês preparem-se, comam a sua comida, ficam com as roupas preparadas, as sandálias prontos para partir, porque quando acontecer essa última praga, né, vocês têm que ir embora, e foi o que aconteceu. Então essa festa da Páscoa foi instituída para lembrar, para memoriar este momento. Porém, ela tem um significado muito maior. Vamos aí para o item 2 da lição, apresentar o grande projeto de Deus em cuidar de cada detalhe da história do seu povo. A gente olha aí no item 1.2 da lição, você vai ver os elementos da Páscoa, né? Aí o primeiro vemos a figura do cordeiro. A figura do cordeiro na Páscoa deveria ser macho, de 1 ano e sem mácula. Esse cordeiro, né, traz aí o significado do próprio Cristo, sendo o cordeiro.
O simbolismo aponta para o sacrifício de Jesus Cristo. Isso aí está no item da lição. E o segundo era que é o ato de aspergir o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso nos mostra a necessidade de estarmos cobertos pelo sangue de Cristo. Então a gente observa aí nos elementos da festa da Páscoa, você estuda com seu aluno, vê quais são os elementos, a figura do cordeiro, a figura do sangue nas portas, a figura de que tem que ser pela família, e você entende que Deus institui a família. Isso é bom você discutir e trazer para os seus alunos, porque quando Deus institui a família, ele institui um começo de população. Então, dentro da família é que nasce e que se gera a população mundial, podemos dizer assim. O mundo foi gerado dentro de uma família. Então, Deus está aqui trazendo também o nosso sangue de Jesus Cristo, né, o seu sacrifício, o cordeiro, nosso cordeiro pascual, que através do seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então, mas que tipo de pecado que esse sangue purifica? A Bíblia diz de todo o pecado. É o passar por cima. É a nossa Páscoa, o sangue de Cristo que purifica de todo o pecado. Então, nós temos aí as comidas também, você pode trabalhar, que eles comeram carne, o pão sem fermento e as ervas amargas, né? Você observa a carne, que era o próprio alimento, o pão sem fermento, com simbolismo aí da pureza, sem mistura, e as ervas amargas, lembrando do passado. Que é uma coisa que nós temos que ver como cristão, você trabalha também com seus alunos sobre isso. Nós nunca, né, quando nós somos alcançados por Cristo, que Cristo transformou a nossa vida, devemos sempre lembrar de quem éramos e quem somos. O que Cristo fez em nossa vida para valorizarmos o sacrifício de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, não é isso? Então, Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Lá no item 3 já, ensinar que Cristo é a nossa Páscoa, marco de uma nova aliança. A gente observa aí que no item 2 fala sobre a saída do povo de Israel do Egito. Para os filhos de Israel, a saída do Egito foi o maior evento do Antigo Testamento. Mas a gente observa que quando eles saíram de lá, a lição comenta que houve uma grande mistura do povo. O povo de Israel, o povo hebreu, ele não saiu só o povo hebreu. Muito daqueles egípcios que viam e viram o poder de Deus através daqueles sinais, das pragas, eles foram junto com o povo hebreu. Fugiram, saíram, e a Bíblia diz que esta mistura, este envolvimento, mais tarde trouxe problemas para o povo hebreu. Aí você diz, mas para aí, então, por que então? O Senhor não aceitava? Não, porque quando a pessoa ela entra no seu grupo, mas ela não conhece, ela não serve ao Deus de verdade, ela pode trazer para você certos problemas na sua caminhada. Então, lembre-se, e aqui o comentarista dá uma observação, né? Precisamos tomar cuidado com as pessoas que se agregam, pois se não estiverem totalmente libertas, serão pedras ou serão alguns tropeços na nossa vida. Então, trabalhe esse detalhe, porque às vezes nós também não temos que tomar cuidado, temos que ter equilíbrio, porque tem cristão que acha que ele não pode conversar com não crentes, que ele não pode ter amigos não crentes. Então, trabalhe esse tema, que aqui não está fazendo uma acepção de pessoas, mas está falando sobre a qualidade da fé e de vida das pessoas que andam contigo. Amém? Então, nós vamos observar que os israelitas despojavam também o Egito. Quando eles saíram, né, saíram com muitas riquezas, ganharam muitos presentes, eles pediram e foram doados muitos presentes para o povo de Israel, levaram muitas riquezas. Então, sempre, né, Deus havia cumprindo, você entende? Mas qual foi o significado disso? Se você observar, a promessa que Deus fez para o patriarca Abraão lá no começo estava se cumprindo ali naquele momento, naquela saída. A presença de Deus no meio do povo, quando Deus saiu, conduzindo o povo de Israel, a gente observa que Deus estava presente com o povo. Deus estava numa forma de uma coluna de fogo durante a noite e numa forma de nuvem durante o dia. Então Deus conduzindo o seu povo. Este Deus que ouviu aquele povo, desceu para livrar aquele povo, agora estava conduzindo o povo. E isso a gente traz, né, para a nossa realidade, contextualizando que Deus, na verdade, quando nós nos entregamos ao Senhor, crendo no sacrifício vivo de Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, como diz o apóstolo Paulo, nós aceitamos a Cristo e passamos agora a desfrutar de um Deus que cuida dos seus.
de dia, de noite, em todos os momentos. E para encerrar aí a travessia do Mar Vermelho, que é quando o povo de Israel sai na sua caminhada, o inimigo nunca desiste. Nós vemos aí Faraó se levanta mais uma vez contra o povo de Israel e corre, né, tentando enquadrar esse povo em algum lugar. E a Bíblia diz que o povo de Israel foi conduzido para uma situação. Deus conduziu, já estudamos isso em algum momento da nossa lição, quando Deus conduz aquele povo de frente ao mar e dos lados as montanhas. Parecia que Deus tinha conduzido o povo para uma emboscada. Olha que situação o povo se encontra agora. Na frente o Mar Vermelho, dos lados as montanhas, e ali logo atrás quem aparece? Quem vem vindo? O grande Faraó. Tentando agora, talvez, a fé de muitas pessoas, vendo aquilo tudo, parece que ia desmoronar. E a Bíblia nos fala que a presença do Senhor estava ali também. O Senhor se coloca entre o inimigo e o povo de Deus e faz um grande milagre, que é a abertura do Mar Vermelho. É uma história que você pode contextualizar com seus alunos. Mas este milagre colocou o povo aonde? Abriu o Mar Vermelho. As dificuldades se abriram. O Senhor dava ordem a Moisés, o povo assustado. E agora? Era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Agora a gente vai estar aqui. Calma. Moisés, diga ao povo que marche. E a ordem de Deus para nós, para você pode discutir isso com seu aluno, é que o povo continue. Continue, porque esta promessa ela foi dada para o patriarca Abraão há muitos anos atrás. E o povo estava agora, não talvez sendo, se vai acontecer ou não, estava em dúvida, mas Deus estava cumprindo um plano. E assim também é a nossa vida. A vitória, esta batalha, esta luta, ela não é minha, não é sua. Esta luta, ela é uma luta de Deus. Você tão somente pode acreditar, crer nas promessas do Senhor e ande conforme a palavra de Deus. E a Bíblia diz que o povo atravessou o Mar Vermelho. E lá do outro lado, o que acontece? O povo louva e glorifica ao Senhor em festa. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, irmão, e que nós possamos compreender, entender o grande plano da salvação através desta nação. Que Deus abençoe a todos. Boa aula. Amém.